Olá, crianças, tudo bem? Nós vamos começar hoje com língua portuguesa. Peguem o livro, abram na página 55 até a 64. Na 55, coloquem a data de hoje e vamos trabalhar. Hoje, nós vamos ver o uso e reflexão. Substantivo e as palavras que acompanham, o artigo, o adjetivo e a locução adjetiva. A crônica que você leu começa com a frase: é importante saber o nome das coisas. Releia algumas palavras, expressões e frases que o personagem da crônica utilizou porque não lembrava o nome do objeto que queria comprar. Uma coisa pontuda que fecha, pontuda numa ponta, certo? É assim, dobra aqui, encaixa na ponta, assim. A comunicação seria muito complicada se ninguém desse nome àquilo que existe ao nosso redor. Por isso, há nomes para tudo. Você já estudou que as palavras que dão nome às coisas que existem são os substantivos. Substantivos são palavras que dão nome a algo, coisas, pessoas, lugares, sentimentos, seres reais e imaginários. Gênero do substantivo. Então, o substantivo é o que dá nome a tudo. Então, vamos lá. Leia os substantivos. Menino, menina, garoto, garota, rato, rata, porco, porca, professor, professora. Observe esses substantivos, eles são masculinos ou femininos? O que nos ajuda a determinar se as palavras são masculinas ou femininas? Marquem aí. Sublinhe os masculinos, todo substantivo masculino você sublinha e os femininos você circula. Vamos lá? Agora observe os substantivos a seguir: sol, cachorro, moço, mulher, terra, conversa, mesa, espaço, chuva, furacão, ideia, porta, amor, saudade. Sublinhe então os masculinos e circule os femininos. Todos esses substantivos referem-se a seres que têm sexo, sim ou não. O que você considera para determinar esses substantivos são masculinos ou femininos? O que vocês observaram? Marca um X, lê as duas e marca um X no que você observou. Leia o quadro de palavras a seguir: fonte, cofre, dente, lente, gente, pente. O que vocês podem fazer para saber se essas palavras pertencem ao gênero masculino ou feminino? Faça um registro coletivo você, baseado nas conclusões do que já fizemos, tá? Podemos concluir que todo substantivo pertence a um gênero, masculino ou feminino, mesmo que se refira a algo que não seja do sexo masculino ou feminino. Assim, podemos dizer que os substantivos a seguir têm um gênero, mas não se referem a seres com sexo. Exemplo: antena, ventania, saudade. É feminino. Alfinete, furacão, trabalho. Masculino. Vamos entender melhor estudando os artigos, o uso do artigo. Ao colocar o a, um ou uma antes das palavras, fazemos a concordância com o gênero, masculino ou feminino. A concordância também pode ser em relação ao número, singular ou plural. Observe: o alfinete, o masculino singular, alfinete masculino singular. Os alfinetes, plural e masculino. A loja, feminino singular. As lojas, feminino plural. Um relógio, masculino singular. Uns relógios, masculino plural. Uma coisa, umas coisas. As palavras o, a
os, as, uma, uns, umas, que acompanham os substantivos são os artigos. A concordância entre os artigos e os substantivos quanto ao gênero masculino e feminino e quanto ao número singular e plural. Observe como o artigo pode ser importante quando os substantivos têm uma forma para o singular e uma para o plural. Um ônibus e uns ônibus. O lápis e os lápis. Os artigos são palavras empregadas antes do substantivo e que ajudam a indicar o gênero e o número do ser ou objeto nomeado por esse substantivo. O artigo concorda com o substantivo que o acompanha. Os artigos podem ser definidos ou indefinidos. Definidos, aquele que individualiza. Clique é o barulho de encaixar. Então não se trata de qualquer barulho, sim o de encaixar. Então os, as. Indefinido, eles generalizam, eles deixam indefinido o substantivo. Uma. Então, um alfinete. O comprador deseja levar, pode ser qualquer alfinete de segurança que o vendedor tenha na loja. Ele quer um alfinete, não é específico o modelo do alfinete. Pessoal, agora vocês vão dar uma pausa no vídeo, vão copiar no caderno de vocês artigo definido e indefinido, singular e plural. Copie essa tabelinha para você não esquecer. Iremos utilizá-la várias vezes no decorrer do ano, ok? Precisa saber. Então, põe lá artigo, pode copiar até a definição de artigo que tem lá na apostila, no livro de vocês e podem começar. Ok? Só continua o vídeo depois de fazer isso. Agora, complete cada frase a seguir com o artigo adequado. Faça a concordância. Então, vocês vão ler o texto e vão completar com o, a, os, as, uma, uns, umas. Qual combina mais, ok? Façam com atenção. Pausa no vídeo. Adjetivo e locução adjetiva. Lembra o que é adjetivo? São as características do substantivo. O que é substantivo? Aquelas palavras que dão nome às coisas. Por exemplo, apontador, o adjetivo. Apontador amarelo, apontador apontador bom. Então, isso são adjetivos, característica. Na tentativa de se fazer entender, o comprador da crônica comunicação usa palavras que expressam as características da coisa que ele deseja comprar. Releia os seguintes trechos das falas do comprador. A palavra me escapou por completo. É uma coisa simples, conhecidíssima, é pontuda, certo? De metal. Todas as que estão aqui em negrito são adjetivos. Ok? Complete o esquema abaixo a seguir utilizando as expressões destacadas na fala acima com o que cada expressão significa. Então, o substantivo era o quê? E aí, quais artigos ele usou e quais características? As características são os adjetivos, ok? As palavras que acompanharam o substantivo, coisa, indicaram suas características, o gênero que ela pertence. Isto é, essas palavras o determinaram. Leia o trecho a seguir. Esse instrumento que o senhor procura funciona mais ou menos como um gigantesco alfinete de segurança? Observe a expressão que o vendedor empregou quando entendeu o que o comprador queria. Um gigantesco alfinete de segurança? Muito bem. Complete o esquema copiando as palavras da expressão destacada, o artigo que pode ser usado, os substantivos e a característica, uma palavra e aqui mais de uma. As palavras que acompanharam o substantivo alfinete
acrescentar informações a ele, tornaram esse objeto mais específico, mais determinado. As palavras que acompanham o substantivo, então leia e preste atenção nas partes destacadas: alfinete de segurança, haste de metal. Observe que para expressar a característica do alfinete e da haste, substantivo, houve a necessidade de usar duas palavras, de segurança e de metal. A expressão formada por mais de uma palavra, que faz o papel de um adjetivo, é uma locução adjetiva. Observe as características ou qualidades que podem ser expressas por uma palavra: gigantesco, simples. Mais de uma palavra: de metal, de cenoura. Adjetivo e locução adjetiva: palavras ou expressões que indicam a característica ou qualidade, estado ou aparência. Então, a locução adjetiva é quando precisa de mais de uma palavra. Por exemplo, de metal. O de é uma palavra e metal é outra, então é uma locução adjetiva. Adjetivo é apenas uma palavra. A locução adjetiva é uma expressão que sempre é formada por mais de uma palavra. Algumas locuções adjetivas podem ser substituídas por um adjetivo simples. Vamos recordar. O adjetivo é uma palavra que dá característica a algo, ou seja, ela atribui qualidades. O hambúrguer saboroso, o carro veloz, o sapo esverdeado. E a locução adjetiva é um grupo de palavras que é equivalente a um adjetivo. Dia de chuva, dia chuvoso. Chuvoso é apenas o adjetivo e a locução adjetiva é de chuva. Amor de mãe, amor materno, ok? Ligue cada objeto destacado à locução adjetiva que pode substituí-lo. Livros juvenis seria qual? Livro de porco, livro para jovens. O que são juvenis? Carne suína, estrada férrea, amor maternal, carinho fraterno. Liguem ao qual você acha que esse seria o certo. Hora de organizar o que estudamos. Palavras que acompanham o substantivo. O artigo, que vem antes do substantivo e ajuda a determinar o gênero, se é masculino ou feminino, e o número, se é plural ou singular. Adjetivo e locução adjetiva. Palavras ou expressão que traz característica, estado ou qualidade do substantivo. Ok? Marquem aí. Vimos que os artigos, os adjetivos e as locuções adjetivas acompanham o substantivo, concordam com ele. Então, veja o que acontece. Ele é um artigo masculino no singular. Então, um alfinete gigantesco. Os três estão combinando, os três estão no singular e os três são masculinos. Uns alfinetes gigantescos. Então, os três estão no masculino e os três estão no plural. Uma coisa pontuda, feminino e singular. Singular quer dizer apenas uma. Umas coisas pontudas. Então, as três palavras estão, tanto o artigo quanto o substantivo e o adjetivo, estão no feminino e no plural. Concordância nominal é isso, quando as três formas combinam, falam da mesma coisa, se é feminino, se é singular ou plural. O artigo ou adjetivo e a locução adjetiva concordam com o gênero e um número com o substantivo a que se refere. Leia e complete o esquema. Uma antena externa de televisão. Qual é o artigo? Qual é o substantivo? Qual é o adjetivo? E qual é a locução adjetiva? Complete aí. Imagine que o comprador estivesse descrevendo mais de um objeto ao vendedor. Reescreva as falas do vendedor, colocando no plural o que estiver fazendo as concordâncias. O senhor quer uma antena externa de televisão? Faça o mesmo com os outros, ok?
Reescreva as frases. Reescreva quer dizer, escreva de novo, fazendo a concordância adequada. Ouvi uma conversa muito confusa no metrô. Ouvi umas conversas. E aí vocês vão fazer o mesmo com os outros. Dá pausa no vídeo para fazer bem feitinho. Observe as palavras da atividade anterior que não variaram para concordar com o substantivo. Depois, copie um adjetivo que não variou, as locuções adjetivas que não variaram para concordar. Garanto que você sabe, não é mesmo? Então vamos lá, pessoal. Pausa no vídeo e responde. John é americano e está aprendendo português. Ajude a organizar a lista de objetos que pode comprar na livraria. Relacione corretamente o substantivo com os artigos e os adjetivos adequados, colorindo-os da mesma cor. Então, por exemplo, da mesma cor está o dicionário bilíngue. Pega uma outra cor e vai pintar para a régua qual o artigo que vem antes e qual o adjetivo. O que você observou ao organizar essa lista? Marquem aí. Para caracterizar, ou seja, descrever o que queria comprar, o comprador utilizou adjetivos e locuções adjetivas. Pontudo, inteiriço, de metal. Escreva 3 adjetivos ou locuções adjetivas que possam caracterizar: tempestade, o frio, o leão, as flores. Escreva as locuções adjetivas correspondentes aos adjetivos. Guarda florestal. Qual seria? Clima primaveril. Qual seriam as locuções adjetivas? Muito bem, pessoal. Correção. Só continua se você realmente preencheu. É assim que se aprende, tentando primeiro sozinho, depois da explicação da professora, ok? Voltem na página 55 e vamos preencher. Então, na letra A, o que ajudou a determinar? A terminação das palavras. O sexo do ser a que se refere. Então, menino terminou com o, vai lembrar que é do sexo masculino. Agora, observe os substantivos a seguir. Sublinhe os masculinos. Então, sol, cachorro, moça, espaço, furacão e amor. Quer dizer que antes dessas palavras eu vou pôr o artigo masculino, o sol. Eu não vou falar a sol, não existe. Então, esses são substantivos masculinos, porque antes eu usei o artigo masculino. E os femininos? Mulher, eu não vou falar o mulher, o terra. É a mulher, a terra, uma terra, conversa, mesa, chuva, ideia, porta e saudade. Se você acertou certinho, se errou, apague e arruma. Lembra que no livro usamos lápis de escrever e lápis de cor. Caneta não usamos em livro, combinado? Então vamos lá. Todos os substantivos se referem-se que tem sexo? Não, né? O que vocês observaram? Que os substantivos podem ser masculinos ou femininos, mas nem sempre os seres nomeados por eles têm sexo. Grifem essa frase com lápis de cor ou marca-texto. Então vamos lá, leia o quadro das palavras a seguir. O que vocês podem fazer para saber se essas palavras se referem ao masculino ou feminino? O que podemos fazer? Colocar o artigo antes. A fonte, o cofre, o dente, a lente, a gente, o pente. Se pôr o outro artigo não vai combinar, não é mesmo? Para descobrir o gênero de substantivos, depende de cada caso, mas geralmente nós colocamos o artigo antes do substantivo. Ou podemos buscar no dicionário se ficarmos na dúvida, ok? Todos os substantivos pertencem a um gênero, lembram? Então vamos lá, página 58. O morcego é um animal mamífero e tem as asas formadas pela própria pele. Ele tem os dedos longos que sustentam as asas.
As borboletas fêmeas põem os ovos em plantas que possam ser comidas pelas lagartas, antes que estas se transformem em borboletas. Os ursos polares não precisam beber água. Eles retiram o líquido de que precisam dos alimentos que comem. As tartarugas, na época da desova, procuram terras mais quentes, fofas, para botar os ovos. Complete. Uma coisa simples, conhecidíssima, pontuda e de metal. Pausa no vídeo e confere o seu aí da página 59. Não deixe errado o livro. Livros juvenis para jovens: Carne suína, de porco; Estrada férrea, de ferro; Amor maternal, de mãe; Carinho fraterno, de irmão. Aqui temos os adjetivos e aqui temos as locuções adjetivas. Locuções precisam de 2 palavras, ok? Artigo, então vamos lá. Determinado: o, a, os, as. O artigo indeterminado: uma, uns, umas. Possibilidade: gigantesco, de segurança. Vamos lá então. Uma antena externa de televisão. O artigo: uma, substantivo: antena, adjetivo: externa e a locução adjetiva: de televisão. O senhor quer uma antena externa? O senhor quer umas antenas externas de televisão. Quando eu mudo o substantivo, mudo o artigo e mudo o adjetivo. Eu passei para o plural, eu passo tudo para o plural. Se eu tenho mais de uma antena, eu vou ter mais de uma externa. E certo, esse instrumento, esses instrumentos que o senhor procura funcionam mais ou menos como uns gigantescos alfinetes de segurança. Então, o substantivo aqui tem que modificar para combinar com o artigo e com o adjetivo, certo? Ouvi umas conversas muito confusas no metrô. O homem queria umas coisas simples, conhecidíssimas. Dei alguns telefonemas rápidos. Estes foram os últimos jogos de futebol do campeonato. Um adjetivo que não variou para concordar com o substantivo: simples. A locução adjetiva que não variaram para concordar com o substantivo: de futebol e do campeonato. Então vamos lá. Então vocês puseram uns lápis coloridos, as canetas esferográficas, uma borracha macia, uma régua de madeira. Você pode ter feito um pouco diferente, não tem problema não, se combinou. O que você observou? Que o gênero, o número e o sentido das palavras, né? Então, eu coloquei o gênero masculino ou feminino, a palavra e o sentido dela, ok? Então, vamos lá. Escreva 3 adjetivos ou locuções adjetivas. Para tempestade: violenta, perigosa, terrível, arrasadora, assustadora. De gelo, olha a locução adjetiva: de gelo, de vento, de areia. Para o frio: forte, terrível e ameno. Horrível, são os adjetivos. Agora a locução adjetiva: de gelar, congelar. E gelado, que é um adjetivo. Leão: feroz, bravo, irritado, da selva, da floresta. Tem outras possibilidades, tá, gente? Flores: bonitas, coloridas, de decoração, de plástico e naturais. Guarda florestal: guarda da floresta. Clima primaveril: clima de primavera. Turminha, fim da aula remota de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Se precisar, volta o vídeo quantas vezes precisar.
para entender, para ficar claro para vocês, é um assunto importante. Qualquer dúvida, manda um WhatsApp para a Pro, estou aqui. Até a próxima aula, deixem o livro de vocês certinhos. Beijos, até mais!